Bem-vindos ao podcast Uma Má Mãe. Eu sou a filha, a Yolanda. E eu sou a Laura, a mãe. Aqui falamos abertamente sobre as complexidades da nossa relação. Esperamos inspirar outras mães e filhas a aprofundarem a sua conexão e a encontrarem novas formas de se relacionarem. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e crescimento familiar. Vamos começar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Má Mãe. Hoje o nosso tema está relacionado com as expectativas entre mãe e filha. Muito bem. Esperemos que gostem, esperemos contribuir para o vosso outro ver das coisas, enquanto comentam e questionam o caminho que nós seguimos. Boa! Ela não queria fazer a abertura. E eu obriguei-a. Porque ainda por cima hoje está tão gira, não é? Sim. E então, expectativas mãe e filha, não é? O que é que nós temos? Temos muita coisa para falar sobre isto, até porque eu sinto que, efetivamente, este ponto teve muito impacto na nossa dinâmica entre mãe e filha, assim como eu também acredito que são as expectativas que têm muito impacto nas relações entre mães, filhas, pais, filhos, todas as relações que existem por aí, mesmo entre casais. Geralmente as expectativas estão sempre lá a atrapalhar um bocadinho, não é? E até vou dar aqui um contexto engraçado que eu ouvi num vídeo, e vamos partir daí talvez para reflexão, que era um filósofo brasileiro que estava a dizer que o que é amar o outro, não é? E ele dizia que amar o outro é complicado, é complexo, porque para amar o outro, eu devia conhecer o outro a 100%. Só que isto é muito difícil, porque se nem o outro se conhece a 100%, vou lá eu conhecer o outro a 100%. Sim. Não é? É difícil. É difícil, acho que sim. E então, ele abordou o assunto nesta ótica de eu faço sempre uma imagem, que é a expectativa, daquela outra pessoa. Ou seja, eu crio aquela pessoa à minha percepção do que é aquela pessoa, não é? E depois acontecem várias coisas, que é aquela pessoa vai se comportando e vai de encontro à imagem que eu idealizei, que eu expectei, ou não, não é? E aí depois há várias coisas também a acontecer a seguir, que é eu vou ajustar a minha expectativa, ou não sou capaz, porque não gosto assim tanto daquilo que ele faz efetivamente e prefiro manter-me agarrado à expectativa, porque eu gosto mais daquilo que eu estou a criar que aquela pessoa é. Isto muitas vezes vê-se em relacionamentos amorosos. E, portanto, aqui o papel das expectativas na nossa dinâmica relacional com o outro. E eu sinto que, de certa forma, tu criaste muitas expectativas sobre mim. Concordas ou não concordas? Que eu tivesse noção, não concordo, porque eu acho que depois nós também não temos essa noção propriamente dita de que foi uma expectativa. Eu acho que para mim eram factos, ou seja, eu tinha a expectativa de que tu ias ser muito boa aluna, porque tu ias-me dando motivos para eu ter esse entendimento que para mim não era uma expectativa, era aquilo que eu achava que ia ser daquilo que eu via. Por outro lado, sei lá, eu criei sempre a expectativa, aí talvez, ou criei a ideia de que tu ias ser uma pessoa que iria gostar de namorar, por exemplo. Eu achei sempre que tu ias gostar muito de ter amigos. Eu fui sempre, hoje em dia eu até reconheço que serão expectativas, mas na altura eu achava que era, eu vejo isto é um facto, isto é óbvio, portanto eu penso que vai ser assim. Mas seriam expectativas. Sim, até porque isto depois vai bater àquele ponto em que já falámos, não é? Que era quando vinha uma nota mais baixa.
como é que tu lidavas com isso? Ora bem, quando tu tinhas uma nota que não ia de acordo à expectativa, eu pensava, mas o que é que ela anda a fazer que não anda a estudar? E portanto depois falava contigo, mas e fazia-te pensar, da próxima vez tinhas que estudar mais um bocadinho, porque havia ali qualquer coisa que não estava bem, porque eu achava que tu tinhas capacidades para ter sempre boas notas, efetivamente. Não tenho culpa, tu dizias, tu demonstravas que conseguias, portanto, quando não conseguias, passava-se algo de errado, era a expectativa, hoje Lá sei, né? está, não Mas é? para mim não era, é o que é que ela anda a fazer que perdeu-se. Sim, só que lá está, eu acho que depois, eu percebo e já chegámos aqui à conclusão que não quer dizer que tu tenhas dito aquela expressão do porque é que não tiveste 20 mais do que uma vez, não tem a ver com isso, tem a ver é com, se calhar, esta questão, esta iminência que tu sentias que qualquer falha já era porque qualquer coisa estava a descambar. E, na verdade, nenhum ser humano é uma máquina, claro. não é? E eu sinto que depois isso me colocava aquela pressão de eu ter que fazer sempre bem. E é uma pressão que eu hoje em dia coloco em cima de mim e que é bastante injusta e ingrata, não é? Porque nós podemos ter um momento de maior cansaço, um momento de falha. Aliás, olha, ainda ontem, o meu querido marido me dizia: Yolanda, este é o teu maior problema, é que tu te crucificas a qualquer erro que tu cometes, é logo um problema porque tu já sentes que fizeste o maior erro do mundo. E é verdade, eu acho que vem daqui. Pois, mas eu sou muito exigente, por exemplo, eu ainda hoje tinha uma reunião marcada para as 11 horas que devia estar marcada para as 12, porque eu queria a intervenção de uma chefia de topo e a chefia tinha-me dito que só podia a partir das 12. E eu fiquei não é em pânico, mas fiquei irritada, sem poder dizer que estava irritada, fiquei irritada comigo mesma, porque eu não podia falhar, eu não aceito que eu falhe. E portanto eu sou assim também em relação às outras pessoas. E na volta eu até tinha feito as coisas, não me responderam e eu falhei porque não pedi resposta. Mas eu até pedi a alteração de marcação, mas eu assumi logo que não o tinha feito. Embora eu achasse que era pouco provável, eu assumi logo que não tinha feito e interiormente eu fiquei logo a bater na minha cabeça. Porque eu não gosto de falhar e portanto eu também tenho alguma, hoje menos, mas eu tinha alguma dificuldade em aceitar quando tu falhavas. Era por aí. Lá está, expectativas, não é? E eu acho que as maiores expectativas que eu senti tuas em relação a mim, uma delas foi sempre no aproveitamento escolar. Também porque lá está, olha, este podcast parece mesmo uma sessão de terapia, sabes? Porque as coisas vão saltando assim à mente e eu estava a pensar que e já partilhei isto e posso partilhar aqui novamente a minha fase de perda gestacional que eu passei há pouco tempo. Uma das coisas que mais me custou foi o facto do meu corpo não ter entendido mais cedo, porque eu tive um aborto retido até às 11 semanas, que já é bastante tardio, sendo que eu nem fiz embrião, portanto eu tive praticamente 5, 6 semanas em que estive grávida sem estar. E portanto, na altura, o que mais me custou, e que se calhar hoje ainda me custa um pouco quando penso sobre esta situação, é esta coisa do meu corpo falhou nisto, porque eu depois levo isto à ínfima coisa, não é? Sim. E a minha psicóloga dizia-me assim, é quase como se o seu corpo fosse burro, porque a Yolanda está tão habituada a ser inteligente e é a sua inteligência que lhe resolve as coisas com mais primor ou com mais excelência, não é? E o seu corpo está aqui quase a contrariar isto que é tão inato em si. E eu achei aquele comentário dela muito, muito curioso. E de facto é esta nossa dificuldade mesmo, que eu bebi de ti, porque vi-te a comportar assim e porque criaste essa expectativa também em mim que a mínima falha já é um problema grande, não é? Mas isto é bastante injusto para nós próprios, não é? Porque mete-nos aqui uma exigência quase como se fôssemos uma máquina que não somos. Ok, para além da parte da escola,
onde é que tu sentes que criaste mais expectativas? Em tudo o que tu fazias, claro. Na dança de salão. Na dança, quando ias para a música, há coisas que eu gostava de ter feito que porque não pude fazer, achava que tu ias gostar de fazer. É um erro tremendo. Nós devemos permitir que sejam vocês a querer fazer. Mas como eu gostava muito de ter aprendido música, eu coloquei-te numa escola de música para tu aprenderes. E a minha expectativa era que tu conseguisses efetivamente aprender. O que é um facto é que tu aprendeste e, portanto, eu adorava quando tu estavas em casa e agarravas no órgão e tocavas, aquilo para mim era maravilhoso, era a minha expectativa concretizada, no fundo, nas danças de salão, porque depois lá está, como é que eu ia dizer, tu tinhas aptidão quase que inata para tudo o que fazias e tu tinhas muita perfeição. A pala de me sair do rabo. Não se diz rabo nos podcasts. Agora, hoje posso tudo também. Pronto, mas efetivamente tu tentavas ser muito perfeita, fazer tudo... Mas que vem daqui, não é? Claro. Isto porquê? Porque eu acho que é importante, se calhar também, dar esta mensagem que os nossos pais são os nossos cuidadores, não é? Nós nascemos dependentes dos nossos pais e precisamos de nos vincular aos pais para assegurarmos a nossa sobrevivência, não é? E isto tem muito impacto em nós, porque se eu não me vinculo, se eu não faço com que estas pessoas gostem de mim, eles não me vão cuidar da mesma forma, né? E temos aqui um bocadinho o peso de sermos, se calhar, dos mamíferos dependentes durante mais tempo. E isto o que faz é, qualquer coisa que eu sinta que os meus pais reconhecem, eu vou querer fazer ainda mais, não é? Nem sempre. Conta-me lá, diz lá. Por exemplo, tu andaste na natação desde bebê. Tu dentro d'água era um todo, não havia bebê e água e bebê, era um todo. E portanto tu nadavas extremamente bem, a água fazia parte de ti e tu fazias parte da água quando estavas na piscina. E os professores chamaram-nos porque queriam levar-te para a competição, porque tu tinhas boas performances e portanto darias um bom atleta em expectativa ou em perspectiva. E quando te confrontaram, tu disseste: eu não quero ir. E não foste, e apesar de nós termos dito: Yolanda, tu depois vais com a seleção, tu vais conhecer novos países, tu vais conhecer novas pessoas, tu disseste que não querias e ninguém te obrigou. Mais tarde vieste a dizer que devíamos ter obrigado. Devíamos ter obrigado. É verdade. Os filhos têm destas coisas. Portanto, também. Há que haver aqui menos expectativa, certo, mas o que é um facto é que também não fizeste tudo na altura para agradar, tu já tinhas a convicção daquilo que querias e aquilo tu não querias. Mas com 11 anos, se é que os tinhas, também não podias ter uma grande noção de que estavas a fazer o correto, é um facto. Sim. E portanto mais tarde tu dizias: mas porquê que não obrigaram? Não era bem o obrigar, não é? Eu por acaso, o que eu sinto hoje em dia, olhando para trás e até pensando na perspectiva de querer ser mãe, não é? O que eu sinto que é importante às vezes nessas idades não é obrigar, porque eu acho que o obrigar não leva a grande lado, mas é propor soluções se calhar mais interessantes para a criança ser conduzida, ou seja, no sentido de, hoje em dia olhando para trás, eu sinto que uma boa opção, uma das boas opções, quem sou eu para dizer qual é a melhor, mas para mim teria sido qualquer coisa do género: olha, porque é que não experimentas durante 1 mês ou 2 e depois, se estiveres a sentir que é demasiada carga ou realmente não estás a gostar, então depois sais. E acho que isto, se calhar, para uma criança vai fazer com que ela fique ali a pensar 2 vezes e se calhar a conduzi-la a pelo menos experimentar, e está tudo bem em não acertar. Foi mais nesta questão que eu penso nisso, mas a verdade é que tinha que ser assim, e depois veio a dança de salão, e ainda bem, que eu adorava a dança também.
E ainda veio o basquete lá pelo meio Mas, e fartei-me de experimentar coisas que também acho que é importante porque acabou por me dar um vasto conhecimento de tipo de pessoas, de tipo de desportos, de experimentar vários contextos e acho que isso me ajuda imenso enquanto pessoa e também enquanto terapeuta a poder estar mais aberta aos vários contextos que existem. Ok, então, falando agora, que eu acho que este ponto acho que era interessante, porque sempre que eu penso nesta questão das expectativas, não é? Eu acho que a nossa relação foi muito difícil, exatamente porque eu sinto que tu se calhar não percebias ainda esta questão das expectativas e tu estavas nesta questão do não, isto é um facto. ainda hoje tenho muito essa abordagem. Mas sinto que houve um momento em particular que acabou por nos ajudar, e buscar também mais a ti, mas eu acho que a mim também, no sentido de que eu também ainda não tinha percebido o peso das expectativas que tu tinhas em mim, nos meus comportamentos e na minha vida. E acho que foi muito interessante num término de relação que eu tive, não é? Que sinto que eu tinha imensas expectativas do que é que tu deverias ter feito enquanto minha mãe na situação que aconteceu. E tu, se calhar, tinhas imensas expectativas também do que é que eu deveria ter feito nessa mesma situação, não é? E eu acho que a situação ter sido muito, muito difícil para nós, porque foi uma situação difícil, um pouco arreliada, raivosa. Foi uma das vezes em que eu te disse a questão do mamá-mãe, não é? Já falámos aqui um bocadinho no primeiro episódio, foi essa situação. E acho que isso depois abriu portas a termos a conversa sobre as expectativas, em que se calhar chegámos ao entendimento que tu criaste expectativas sobre mim e é ok, mas estavas a criar expectativas que eu fosse uma filha que eu nunca iria ser, exatamente porque eu também tinha expectativas que tu fosses a minha mãe que tu também nunca foste. Então estávamos as duas numa bola de neve parva, no fundo, não é? Pois, Quer dizer, parva, é legítima, não é? Claro. Porque ainda não tínhamos chegado a este entendimento e estávamos envoltas naquilo. Mas depois de percebermos, eu sinto que nos ajudou muito a perceber que, pá, isto está-nos só a cansar e a fazer com que andemos às cabeçadas uma à outra, não é? E então quando acabámos por perceber que, e acho que isto é realmente importante, para se calhar vocês refletirem um bocadinho sobre isto, que é, quanto é que eu estou a pôr expectativas na minha mãe? Quais serão as expectativas que a minha mãe mete em mim? E vice-versa, não é? As mães também perceberem quais serão as expectativas que os meus filhos têm em mim e quais são as que eu estou a meter neles. E será que as nossas arrelias, não é? Não vêm daí. Não vêm daí. E se calhar, se tentarmos perceber isto, não quer dizer que as expectativas deixem de existir, porque eu continuo a ter expectativas sobre ti e tu sobre mim, não é? Sim. Agora, se calhar temos mais capacidade de refriar um pouco isso e perceber, não, calma, eu tenho que também aceitá-la no fundo como ela é, a mãe que ela é para mim, e ver os pontos bons e os pontos maus como eles são, e tu mesmo em relação a mim. Eu acho que isso facilitou imenso a nossa relação. Não sei se estás de acordo. Estou perfeitamente de acordo. Foi, aliás, aquela conversa até que começou bastante mal, acabou por ir pacificando à medida que fomos falando, e eu acho que a partir daí as coisas ficaram bastante melhores. Sim, foi a partir daí que também começámos a dar abracinhos. Pois sei. Não, mas acho que essa conversa para mim foi dos pontos mais de virar da página entre nós e que tem tudo a ver com esta questão das expectativas. Ok. E mais expectativa. Eu por acaso fiquei aqui curiosa antes de se calhar terminarmos este episódio, que já falámos aqui um pouco sobre isto, mas agora estou um pouco curiosa, que eu agora relembrei-me, tu aí ao início disseste, eu tinha a expectativa que tu ias gostar de namorar. Quando é que isto foi um facto? Ou quando é que começou? É um facto. É um facto. Mas quando é que tu criaste esta ideia e porquê? É simples, porque quando tu eras pequenita, que tínhamos que ser nós a dar-te a comida,
tu comias no restaurante que o teu pai tinha com os teus tios e tinhas 7 namorados, era os dias da semana em que cada um te dava a comida. Ok. Portanto, logo ali tinhas 7 namorados. Mas o mais engraçado é que um deles era um amigo muito engraçado, não sei se posso dizer o nome dele ou não, olha, Rui, desculpa, era o Rui Covelo, ele era jogador de futebol, era um miúdo novo, era muito engraçado o Rui, eu já não o vejo há muitos anos, espero que eles estejam bem, mas tu quando chegavas ao dedo que dizia respeito ao Rui, ficavas envergonhada, não ficavas com mais nenhum, quando chegavas ao Rui ficavas envergonhada. Mais tarde, tinhas 9 anos, chegaste ao pé de mim à casa de banho e disseste-me assim: oh mãe, o André pediu-me em namoro, o que é que eu lhe respondo? Ai, adoro! Meu Deus, que giro! É verdade, o André era Um colega meu de escola, primária, primária. Sim, certo, sim, eu aos lembro-me 9 dele. anos, pronto, e então tu chegaste ao pé de mim e disseste: oh mãe, o André pediu-me em namoro, o que é que eu lhe respondo? E estás a ver, não é? Uma mãe com a filha com 9 anos, o que é que lhe responde? É ela. Exato, exato. Aí, Jesus, aquilo para mim teve que ser o cérebro a andar muito rápido para eu dar pelo menos uma resposta sem ficar muito tempo calada. E portanto, deu para perceber que tu irias sempre ter essa parte de relacionamento mais aberta a relacionamentos, porque sempre foste tendo um amigo mais especial. Pois, quando foste para a preparatória tinhas um amigo que não me lembro o nome, mas que acabou por vir comer algumas vezes ao restaurante, e depois foste tendo sempre alguns namorados. Eu achava engraçado porque isso deve ter vindo da abertura. Sim. De teres um namorado para cada dia da semana. Sim, sim, sim. Embora, não é? Eu acho que podemos dar aqui uma ressalva, que se calhar é uma ressalva que é um pouco também muito a minha perspectiva, que tem algum fundo científico, alguns estudos, não é? E há muitas pessoas da parentalidade a falar sobre isto, que é esta sexualização das crianças, ou seja, esta conversa sobre os namorados, sobre em idades precoces em que a criança ainda não está preparada para essa parte, não é? E o quanto isto pode gerar coisas engraçadas, e no meu caso acho que gerou só coisas engraçadas, no fundo, mas também pode ser um risco, não é? Porque a criança deixa de saber até onde é que são os limites razoáveis, e daqui podem vir complicações como abusos, ou relações mais tóxicas, que eu também tive uma ou outra, mas também acho que isso acaba por se calhar fazer um pouco parte da nossa aprendizagem também do que é a relação com o outro. Claro que tem muito a ver também com aquilo que vimos em casa, não é? E dava pano para mangas esta parte aqui, mas também dar aqui, se calhar, aqui um bocadinho a ideia de que, se calhar, informarmos-nos sobre o que é que certas conversas de adultos que temos com as crianças podem levar a alguns riscos que se calhar não queremos que levem, não é? Pois. Mas aqui no caso até foram coisas sempre assim mais engraçadas, e eu sei que vocês tinham depois também alguma abertura com os meus namoraditos, e sinceramente eu sinto mesmo que é bom para quem tem essa vontade, não é? Porque há pessoas que também não têm e está tudo certo, mas quem tem vontade de namorar, não é? E de conhecer várias pessoas nesse campo, que no fundo é um bom contributo para percebermos o que é que realmente encaixa connosco, não é? E não tem que ser visto, ainda há, por sermos mulheres, muitas vezes ainda sofremos um bocadinho com o preconceito, não é? Porque para os homens, eles namorarem muito é muito bom, para uma mulher já se calhar vou levar aqui uns olhares tipo, espera lá, cuidado com ela, não é? Que sempre levei um bocadinho também nesta minha ótica assim de algum namoro, que é uma perfeita injustiça para as mulheres, não é? Porque no fundo é igual, estamos também a experimentar, não é?
Eu acho que isso é importante para percebermos o que é que gostamos, o que é que nos faz bem, o que é que nos não faz tão bem. Claro que sim. E portanto ainda bem que também tive essa experiência, que hoje em dia tenho o meu querido amor. Acho que foi uma boa escolha como marido. Sim. Mas já, eu acho que é nos próximos episódios também teremos uma conversinha sobre namoros mais em específico, para falarmos um pouco mais, se calhar, em concreto sobre cada uma destas experiências. Ok, mais alguma coisa sobre as expectativas que gostasses de dizer? Não, hoje tenho a expectativa de que possas vir a ser uma mãe realizada e uma mulher também realizada. E espero conseguir ver. Sim, também. Eu, muitas vezes, sabes que esta coisa das expectativas e muito da aprendizagem que tive na nossa relação é uma das coisas que eu acho que me vou policiar mais enquanto mãe, a tentar. Claro que eu sei que é impossível eu não ir criar expectativas, porque acho que é impossível, mas tentar, na medida do que me for possível, perceber pelo menos quais são as que eu estou a criar. E se efetivamente de alguma forma estou a condicionar muito os meus filhos com as minhas expectativas sobre eles, e daí também depois tentar-lhes explicar que é só a minha expectativa, que eles têm liberdade se calhar de fazer outras coisas, e estar mais atenta a isto. Acho que vai ser um bom quebrar, se calhar, de ciclo. Se calhar tu também tiveste algumas expectativas da tua ascendência, não sei. Achas que tiveste, já agora? Não sei. Não há... primeiro porque não fui habituada a pensar desta forma. Claro. E, portanto, para mim não eram expectativas, eram aceitações. Portanto, não posso... Mas eu, por acaso, até estou aqui a pensar que é um bocadinho provável, porque imagina, eu lembro-me, não é? Que, por exemplo, a avó Alice dizia muito a coisa do eu dou-te, mas compras aquilo que eu quero. Não, mais ou menos nisto, não é? Um pouco isso, mas achas que isso era... Então, claro, estás a dar condicionado àquilo que tu queres que aquela pessoa faça, não é? E que estás na expectativa que ela vai fazer. Então, sim, talvez, ela tinha muito não é? isso, pensando por aí, sim. Sim, talvez. Porque isto para nós era a avó, dava um vestido, por exemplo, e ela achava que porque dava o vestido a gente tinha que o vestir quando ela quisesse, e nós às vezes não queríamos de todo. Até não era porque não gostássemos, nós gostávamos, mas porque tinha que ser naquela altura e não noutra. Era sempre uma confusão. Sim. Então estás a ver como se calhar isto já é transgeracional. Só que naquela altura para nós não era... Sim, não era esse termo, não era essa ideia. Não existia o termo da expectativa, nem do gerir de expectativas. Claro. Eram outros... Sim, não se falava sobre isto e não havia esses desconhecimentos, claro. Por isso acho que foi importante eu já estar nesta geração em que pensa sobre isto, sem dúvida. nesta ótica de, quem sabe no futuro, poder fazer um bocadinho diferente, que eu acho que será certamente importante. Ok. Foi um tema super interessante afinal, não é? Estávamos aqui na ideia que isto ia ser um pouco mais pesado este tema, mas até acho que contornámos bem a situação. Demos um abracinho e tudo. E então, esperamos que tenham gostado também deste tema. Vemo-nos no próximo episódio. Já sabem que estão sempre à vontade para partilhar as vossas opiniões, os vossos comentários, dar sugestões, fazer perguntas e, principalmente, partilhar com outras pessoas que vocês acham que possam ter interesse em ouvir os nossos episódios. E esperamos estar dentro das vossas expectativas. Exatamente. Um beijinho, até à próxima. Beijinho. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Uma Má Mãe. Agradecemos a sua companhia. Se gostou do episódio, siga-nos na sua plataforma de podcast preferida e partilhe com outras mães e filhas que se possam identificar com esta conversa. Um beijinho da Yolanda e da Laura e até ao próximo episódio.